Boa noite. O TN2 começa com um caso revoltante. O relato de uma mãe que teve a filha de 5 anos abusada sexualmente. Foi um instante de saída de casa e a criança foi violentada pelo ex-padrasto. Muita mágoa, muito ódio dele, muito ódio mesmo. E eu quero justiça. Eu quero que a justiça pegue ele e faz ele pagar por isso. Porque ele acabou com a vida da minha filha, acabou com a minha, entendeu? Acabou com a vida da minha família. Misto de angústia, de raiva, de tentar entender o porquê. O relato é de uma mãe que ouviu da própria filha que tinha sido abusada. Ela subiu e pediu ele para poder ver o celular, vídeo no celular. E aí ele pegou e colocou ela no canto da cama, tirou as partes íntimas dele para fora e virou ela de lado e tampou a boquinha dela. E falou com ela que não era para contar nem para mim e nem para ninguém. Quando eu cheguei do supermercado, ela estava chorando, pediu para ir no banheiro, né? E ela começou a chorar. Aí eu peguei e perguntei a ela por que ela estava chorando. Aí ela pegou e falou: mamãe, o tio me machucou, ele fez maldade comigo. O suspeito, o abusador, seria o ex-padrasto, o pai do filho pequeno que a mãe tem. Uma pessoa conhecida da família há anos. Na quinta-feira eu tinha pedido ele um dinheiro pro neném. Aí ele veio trazer o dinheiro. No dia do ocorrido, a equipe da Polícia Militar foi até o PA da Glória e de lá transportou mãe e filha para o Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA, que fica ali no Soteco. Depois, as duas foram encaminhadas para o plantão especializado da mulher. Agora, o caso segue sendo investigado aqui pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu só me preocupei com ela, porque ela não estava andando direito, ela não estava só chorando, falando que estava doendo. Eu peguei ela e levei lá pro PA da Glória. Eles me colocou logo para dentro, e aí veio 2 médicos, olhou ela, conversou com ela, pediu ela para olhar, ela não queria deixar ninguém tocar nela, nem eu mesma. Aí eu falei com ela: deixa minha filha, a tia ver, porque a tia vai te ajudar. Aí ela: não vai doer não, mamãe? Aí eu falei: vai não, a mamãe tá aqui. Aí a médica olhou e falou assim: mãe, aparentemente foi verdade. Em uma mensagem, o homem teme: se tiver feito ou não o ato, está morto. Que precisa de um advogado, que estava dormindo. Na mesa, na sala, os medicamentos, o tratamento necessário de uma vítima de estupro, uma criança de 5 anos. Nos documentos, o acionamento da polícia pelo hospital e o pedido de exame de corpo e delito pelas autoridades policiais. As pessoas foram atrás dele, o pai dela foi atrás dele, mas ninguém achou ele mais. A menina passou para mim que eles, até agora não tem notícia nenhuma deles, a Polícia Civil, e que eles estão investigando. A menina de 5 anos não estava em casa quando a nossa equipe chegou. A mãe está fazendo de tudo para não rememorar os momentos de estupro, de abusos que a filha sofreu. Ela está dando muita febre, ela não está querendo se alimentar, ela fica mais tristinha pelos cantos agora. Eu quero que a justiça seja feita, ele tem que pagar pelo que ele fez, ele tem que pagar. Ele tem que pagar pelo que fez. A gente vai continuar acompanhando essa história. Esse caso é repugnante, é revoltante. A gente procurou a Polícia Civil, que disse que o fato segue sob investigação. Até o momento, o suspeito ainda não foi detido, só que informações podem ser repassadas de forma anônima ao 181. Gente, no sul do estado, um professor foi preso acusado de abusar de alunos de uma escolinha de futebol. Veja essa, ele se dizia ser o Anjo Gabriel. Eu vou chamar o Vitor, que tem os detalhes dessa história. Vitor, de anjo, esse cara não tem nada, né? Ainda bem que ele foi preso. Ei, Isabela, boa noite para você, para todo mundo que está assistindo o TN2. Nada de anjo. Bom, vamos entender melhor essa história, tá? Esse homem era um professor de educação física de 47 anos. Como você disse, ele se dizia ser o Anjo de Gabriel, precisava de energia para recuperar as asas dele. Isso foi relatado à delegada lá de Cachoeiro, né, que contou, né, todos esses detalhes. E aí, para conseguir essa energia, esse homem teria que praticar sexo com adolescentes. Era dessa forma que ele iria conseguir energia para conseguir recuperar as asas dele. Ele usava esse tipo de desculpa para poder abusar de adolescentes entre 14 e 16 anos
Esses abusos aconteceram ao longo do ano de 2018. Como você disse, Isabela, todos eram alunos de uma escolinha de futebol lá de Cachoeiro de Itapemirim. E esses abusos aconteciam nas excursões, né, da escolinha para os campeonatos e também na casa do próprio abusador. Vale salientar que foi uma garota, uma adolescente de 15 anos, que presenciou os abusos acontecendo, viu o que estava acontecendo ali e relatou aos pais. E aí a polícia então foi avisada, fez a investigação e hoje esse homem foi preso. Ele estava saindo da casa dele e acabou sendo detido. O acusado ele vai responder por violação sexual mediante fraude e foi encaminhado já para o presídio regional de Cachoeiro de Itapemirim e está à disposição da justiça. Agora você vê, né, Isabela, que tipo de situação? Fala que é um anjo que precisa de energia para conseguir as asas, mas isso era mediante prática sexual com adolescentes. É cada história bizarra que só Deus mesmo. Volto com você aí no estúdio. Agora a polícia cortou as asinhas desse anjo, né? Agora que ele pague em outro lugar. Obrigada, viu, Vitor? Olha, gente, a violência tem assustado os moradores de Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha. Só nos 5 primeiros meses deste ano, o número de casos já é quase 50% maior do que o registrado em todo o ano passado. Hoje cedo, um homem foi morto após invadir a casa de um policial militar na região. A Polícia Civil considerou que o cabo da PM agiu em legítima defesa ao balear na cabeça o suspeito que invadiu a sua casa no bairro Itapuã, em Vila Velha. O homem morreu no local. Tudo aconteceu de madrugada. O suspeito teria invadido a casa do PM, que percebeu a movimentação e chegou a dar voz de prisão. As cachorradas começaram a latir lá atrás e aí eu escutei meu neto falar: deita, deita, polícia, deita. Feito um mês de deitar, não tinha morrido. Mas não, ele foi para cima do meu neto com a faca e levou um tiro na cara. O invasor e um comparsa entraram numa obra vizinha e esperaram a noite para invadir a casa do militar. Pela manhã, a polícia encontrou o comparsa no mesmo local. Ele foi detido. É mais um caso de violência registrado em Itapuã. A região acumula ocorrências de furtos e roubos. E a população não se sente mais segura. Itapuã você não tem mais segurança para sair, não. PM a gente vê dificilmente. Eles ficam muito em grupinhos ali perto da igreja São Francisco, mas à noite a gente não vê nada. Nos 5 primeiros meses desse ano, 14.971 casos de furtos e roubos foram registrados aqui no município de Vila Velha. Desses, 512 na região de Itapuã e também da Praia da Costa. Isso nos 5 primeiros meses. Para você de casa ter uma noção, nos 2 bairros, em todo o ano passado, foram 347 ocorrências desse tipo. Alguns casos você viu aqui. Na Praia da Costa, na semana passada, um empresário levou um tiro de raspão na coxa ao reagir a um assalto. 2 dias antes, tiroteio. Criminosos atiraram contra um ciclista que quase foi baleado. Ele estava tentando recuperar um cordão que havia sido roubado há pouco pelo grupo. E em maio, em Itapuã, isso às 6h10 da manhã, um sargento foi baleado na perna ao reagir a um assalto. Ele chegou a ser socorrido por um veterinário que estava ali e viu toda a ação. Para a polícia, nas ocorrências de roubo, a ocasião e olha só, até a geografia faz o ladrão. Itapuã, principalmente, né, como eu sempre falo, ele é em volta, em torno dele, são bairros onde a gente tem bastante tráfico de droga. Então, esses indivíduos migram para o local de bicicleta ou de carro, vão lá, cometem o roubo e retornam com muita facilidade. De acordo com nossos levantamentos, a grande maioria tem envolvimento com o tráfico e faz, principalmente depois que a gente faz grandes apreensões, eles cometem mais roubos para poder suprir aquele déficit ali que ele tomou de prejuízo. Já os furtos, muitas vezes relacionados a casos de arrombamentos e também invasões, aí o problema, de acordo com a Major, é um pouco maior. Essas pessoas normalmente são usuários de droga, elas se mantêm daquele furto ali para manter o vício dela. E isso vai além da questão policial, porque nós temos um problema de legislação, que a pessoa não fica presa porque o crime não é cometido com violência, ou ela é solta na própria delegacia, ou logo após na audiência de custódia, porque a legislação permite isso. E nós também temos uma questão social, né, que a assistência social tem que faz esse acompanhamento para a gente reestruturar essas pessoas e retornar elas para suas casas e suas cidades. E nós temos também a questão da saúde pública, porque
Porque o vício, né, com a pessoa quando está viciada em crack, em drogas mais pesadas, a gente precisa aí, né, levantar a questão da internação compulsória para a gente poder fazer um tratamento dessas pessoas para que elas saiam das ruas, né, e parem de cometer esses crimes, para a gente poder melhorar a questão da segurança em relação ao furto. A realidade da insegurança, infelizmente, de muitos bairros da Grande Vitória, parece que agora assusta ainda mais os moradores de Itapuã e também da Praia da Costa. A PM afirma: há patrulhamento na região. Hoje nós temos as viaturas, 24 horas, que elas trabalham na mesma quantidade, tanto ao dia como à noite, que as pessoas às vezes reclamam que de madrugada tem menos policiamento. Nós temos também a patrulha da comunidade, que ela é mais voltada para o crime contra o patrimônio, então ela vai mais nos horários de comércio aberto, com maior circulação de pessoas na rua. Nós temos também o efetivo do batalhão de trânsito, da polícia, da cavalaria, da RP Monte, que dá o apoio ali, além da saturação que a gente faz nos bairros vizinhos para conter a passagem dessas pessoas que cometem o roubo. Gente, mas a violência também tem tirado o sossego de quem mora em outros bairros. Hoje cedo, 2 pessoas ficaram feridas após um tiroteio na porta de uma creche em Barra Mares. Uma das vítimas foi alvo de bala perdida. Os alunos já haviam entrado para a aula quando o tiroteio começou. O ataque aconteceu pela manhã, em frente a essa creche municipal em Barra Mares, Vila Velha. Na hora, algumas pessoas saíam para trabalhar. Teve correria. Segundo testemunhas, o alvo dos disparos estava sentado justamente ali, naquela calçada. Ele conversava com alguns amigos. Por volta de 8 horas da manhã, um carro com 2 homens passou. Eles estavam armados e já sacaram as armas e começaram a atirar para todos os lados. Nesse momento, um rapaz de bicicleta passava. Ele estava indo comprar cachaça. O homem acabou atingido na perna. Já o alvo foi atingido com um tiro nas nádegas e um outro na perna também. O homem atingido com bala perdida é um pedreiro de 52 anos. Mesmo ferido, ele foi pedalando a bicicleta até o posto de saúde de Barra Mares e pediu ajuda. Já o jovem ferido foi socorrido por populares. Os 2 foram transferidos para a unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra. Policiais da divisão de homicídios estiveram na rua colhendo informações. As aulas na creche foram mantidas. Ainda não há pistas sobre os atiradores. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Homicídios de Vila Velha. A seguir, luminária despenca de poste e fere a aposentada durante uma caminhada no calçadão. É daqui a pouquinho. Se apresentou na delegacia o homem que matou o companheiro da ex-mulher no noroeste do estado. Você viu esse caso ontem aqui no TN2. O criminoso aparece nas imagens, caminhando pela rua, vai em direção à ex-mulher que está acompanhada da vítima. E em seguida ele começa a atirar. O Edinaldo Oliveira Barbosa, de 35 anos, tentou se esconder numa lanchonete, só que foi alcançado pelo assassino. Esse crime foi em São Domingos do Norte. O criminoso é ex-companheiro da mulher. Ele confessou que matou o Edinaldo após o fim do relacionamento com a ex-esposa e alegou ainda que estava sendo ameaçado. A Polícia Civil, gente, diz que o suspeito foi ouvido, só que foi liberado, porque não estava mais no período de flagrante. Disse ainda que recolheu essas imagens e agora está ouvindo testemunhas. Vamos mudar de assunto, gente? Vou chamar a sua atenção para essa imagem aqui no LED, é uma imagem forte, tá? Essa aposentada, ela foi atingida por uma luminária de um poste, é isso mesmo. Esse acidente foi em Jacaraípe, na Serra, e por sorte, o pior não aconteceu. Quem vê as marcas na cabeça e no braço da senhora de 71 anos não acredita que foram causadas por um acidente tão grave. Há 2 dias, Dona Maria foi atingida de raspão por uma luminária que despencou de um poste na orla de Jacaraípe, na Serra. Ela fazia um alongamento quando o objeto caiu de uma altura de pelo menos 10 metros. Essas fotos foram tiradas momentos depois do acidente. Ela teve um corte na cabeça e outro no braço. Quando eu espichei, só também aquele susto, que ele caiu de repente. Na hora eu senti que era só o braço. Aí depois começou a correr assim o sangue, aí que eu levei o susto, assim, meu Deus, será que eu tenho que ir para o hospital levar ponto? Eu fiquei pensando assim, que a ambulância ia vir. Apesar do susto, Dona Maria está bem, mas entende o que poderia ter acontecido. Se ela tivesse caído na minha cabeça, que o rapaz falou, eu não estava viva.
De acordo com os moradores, a orla de Jacaraípe tem cerca de 3 quilômetros, com postes a cada 20 metros mais ou menos. Fazendo uma conta rápida, seriam pelo menos 150 postes com luminárias, que precisam de manutenção frequentemente. Isso porque está muito perto do mar e a maresia acaba corroendo os materiais muito rápido. Mas segundo os moradores, tem pelo menos 5 anos que não é feita nenhuma manutenção nesses postes. Prova disso é que antes tinham 2 luminárias em cada poste dos 2 lados. Mas agora o que a gente percebe é que a maioria só tem uma luminária. É que o restante já caiu. Ela está bem, mas eles precisam ver isso para tratar, para cuidar, né? Para zelar da nossa orla, porque é um lugar muito bonito. Tem que olhar, tem que prestar atenção. Já pensou se não tivesse acontecido? Outras pessoas iam acontecer também, né? Perigosíssimo, gente. Olha, a Prefeitura da Serra diz que está fazendo uma licitação para trocar toda a iluminação da orla de Jacaraípe e que está retirando as luminárias que já estão comprometidas pela maresia. E urgente isso, né? Para ontem, gente. A seguir, a estação mais fria do ano chega, aquecendo o comércio varejista. Já já. Começou hoje o inverno e com ele a expectativa de boas vendas nas lojas. A Confederação Nacional do Comércio estima um crescimento de 10% com a chegada da estação mais fria do ano. O friozinho chegou há algumas semanas para o capixaba, mas o inverno mesmo só começou nesta terça-feira. Para o comércio, a estação é uma oportunidade de aumentar as vendas. Nesse início de inverno, a gente já está sentindo um clima de venda também mais aquecido. E aí nós estamos na expectativa que isso melhore. Essa expectativa que vai até lá para meada de agosto, né? A gente está preparado para colocar o nosso consumidor capixaba mais aquecido nesse inverno. O produto de inverno, antes do inverno, já estava na média de 5%. E nessa semana, a última que passou, já chegamos a quase 8% de aumento nas vendas. Além das colchas, diferentes tipos de cafés e roupas quentinhas têm impulsionado o comércio. Itens que trazem conforto para casa também ganham destaque. Tapete, as pessoas hoje acordam, saem da cama para não colocar o pé no chão frio. Essa venda de tapete, automaticamente, ela aumenta junto com a venda de cobertores. Assim como os demais produtos, né? Roupa de cama, por exemplo, as roupas de cama 100% algodão, percal 200 fios, 300 fios. As pessoas já vêm muito em busca desse tipo de produto. A expectativa é de que com a chegada oficial do inverno, as temperaturas no Espírito Santo fiquem mais baixas. Esta semana, a menor temperatura será na região serrana, com 12 graus. Já na Grande Vitória, a máxima chega a 26 graus. Então já vale a gente se preparar para um friozinho. Comprei só uma bota mesmo, por conta do inverno que tá chegando, né? E a gente muda conforme a estação. Chegou o frio, o que você compra mais? Eu gosto de comprar agasalho, né? Roupa de frio, sapato, cobertor mais quentinho, né? Tudo para aquecer nesse inverno. Até um cafezinho também você consome? Também. O café, na verdade, eu não gosto muito, né? Eu prefiro um leitezinho com chocolate quente. Eu prefiro assim. A gente tem a tendência de mudar, né? Por causa do frio. Eu compro mais bota, né? Um cachecol, um edredom, né? Um cobertorzinho mais quente, né? Por causa da chegada do frio, né? A gente tem que aquecer mais um pouco, né? Os comerciantes comemoram o tempo frio e torcem para que ele permaneça por todo o inverno. Quanto mais frio, melhor para o comércio e melhor as nossas vendas. Essa é a nossa grande expectativa. É isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigada por assistir o TN2, uma boa noite, até amanhã.